Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Eu gostaria de pensar com vocês um pouquinho a partir de um acontecimento. né? É, Recentemente, eu tenho visto alguns vídeos falando sobre a conversão da Kate Lares, que é uma digital influencer trans, né, uma mulher trans, e que, pelo que eu vi, ela se converteu ao cristianismo, a uma igreja, se não me engano, de caráter cristão evangélico. E a partir da sua conversão, ela apagou todos os vídeos que ela tinha nas suas redes sociais, TikTok, Instagram e tal, e já postou algumas coisas novas já com essa nova fase, né, de convertida ao cristianismo. E alguns elementos, né, que compõem a história dela, né, e que ela mesma conta, né, na qual ela diz que a vida que ela estava levando não era agradável a Deus, era coisa do gênero e tal, né, não era conivente com a vontade de Deus para a vida dela tal. E também ela postou alguns vídeos, um dos quais ela na igreja cortaram o cabelo dela para que ela agora pareça-se com homem, tá? E não mais como uma mulher trans, como ela se identificava. E também foi divulgado depois um vídeo na qual ela está aprendendo a falar como homem, tá? Falar com voz grossa como homem. Bom, o acontecimento em si não é o objeto que eu quero pensar, mas eu quero pensar um pouco o entorno desse acontecimento, tá? É, as circunstâncias ao entorno desse acontecimento são muito comuns nos exemplos que nós temos nos processos de conversão a determinados grupos da cristandade. Tá? Uma coisa que eu acho importante destacar, né, é que, é claro, eu não posso falar da perspectiva de uma pessoa trans, posto que eu não sou um trans, não sou também da comunidade LGBTQI+, né? E também não posso falar da perspectiva de um teólogo profissional ou de um líder religioso, posto que eu não sou nenhum dos dois, embora me interesse pelos assuntos da teologia e pesquise bastante esses assuntos, né? Eu só posso falar um pouco a partir da perspectiva do filósofo, que é a minha função, e a minha atividade, o meu ergon, como diriam os gregos, né? O meu fazer. Né? E pela perspectiva filosófica, é, os acontecimentos semelhantes a esse, o entorno desse acontecimento, as circunstâncias que cercam esse tipo de acontecimento, parecem nos transmitir uma espécie de mensagem de que esses grupos cristãos, evangélicos, especificamente agora falando, tá, cristão especificamente evangélico, que me parece que é o tipo de grupo mais fundamentalista, né, digamos assim, tem como crença numa espécie de Deus que odeia a diversidade. Por que eu digo isso? Ao longo dos séculos, a igreja, enquanto instituição, nas suas mais variadas confissões, né, tem lidado muito mal com a questão da diversidade, da diferença. Ela tem conduzido muitas vezes as pessoas a uma espécie de conversão àquilo que o Leonardo Boff chama de igreja espelho, ou seja, aquela que produz mais do mesmo. Aquela que não aceita o diferente e que, ao produzir mais do mesmo, ela aniquila a diferença e a diversidade. Como se a diferença e a diversidade fosse algo contrário à vontade divina, contrário ao caráter de Deus. Só que essa não me parece ser a lógica do querigma, do anúncio cristão do próprio evangelho. Né? Posto que o evangelho ele apresenta um Deus que comporta a diversidade, que comporta a diferença. E não um Deus que aniquila, não um Deus que a rechaça. Na realidade, para o querigma, para o evangelho, a diferença não implica em desigualdade. Na verdade, ela é uma riqueza. A diversidade é uma riqueza sobre qual se funda um pacto de unidade na realização daquilo que a própria mensagem dos evangelhos vai chamar de corpo de Cristo. E olha só a imagem, a figura que é apresentada pelo evangelho. Corpo. Um corpo, ele não é uniforme em si, tá? Unidade não é sinônimo de uniformidade. Um corpo ele tem diferentes. Você pega, por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo, em uma das suas cartas, ele vai dizer que há diferentes membros no corpo, mas todos eles fundam uma unidade.
Então, é essa unidade que me parece que é recusada por certas abordagens, por certas aproximações cristãs. Né? Eu penso que qualquer cristão que olhe para a natureza, que olhe para o cosmos, verá uma diversidade enorme de modos de existência no cosmos, de bilhões de planetas e galáxias e constelações e sóis, estrelas e luas, né? Na própria natureza, a diversidade de vida, né, e de formas que existem, mas todas elas, pela perspectiva do cristão, estariam fundadas numa unidade de um Deus, de uma vontade divina única, que une, que liga todas essas coisas, tornando uma realidade única. Então, o que me parece é que falta uma percepção e uma sensibilidade por parte desses grupos da grandiosidade da sabedoria divina conforme expressa nos próprios textos da cristandade, nos próprios textos, digamos, evangélicos ou os textos neotestamentários, que mostram um Deus não somente criador da diversidade, fundador de um pacto de unidade a partir dessa própria diversidade no âmbito da fé, que seria a igreja como corpo de Cristo. Me parece muito mais que esses grupos, de um modo muito geral, eu estou generalizando, é claro, existem diferentes grupos e visões e perspectivas diferentes, mas de um modo muito geral, me parece muito mais que esses grupos desprezam, ignoram ou desconhecem essa sabedoria divina expressa nos próprios textos que eles creem para afirmar apenas aquilo que Jesus depois disse, olha, doutrinas e mandamentos humanos.